continuar com os nossos partidos políticos. E uma pergunta bem interessante: o partido político ele tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, ou do Estado, ou do município? No caso, só tem dois no Brasil, no Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo. E outra coisa, uma pessoa jurídica, ela pode doar para um partido político ou ela só pode doar para o fundo partidário? Bom, essas e outras coisinhas mais vamos ver nesse período curto de aula que vamos ter aqui de direito eleitoral. Bem rapidinho, simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Olha só, coisa interessante, né? Fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Antes de entrar no dinheiro em si, é possível que um partido político se funda com outro de maneira irrestrita? Bom, irrestrito não, sempre tem que haver algumas regras. Sim, e uma delas é a existência desse partido político há pelo menos 5 anos. Então, se um partido político ele existe há 2 ou 3 ou 4 anos, ele não pode se fundir com outro partido político, tá? É possível fusão que ocorra, sim. A e B se torna C, né? E essa é a fusão. Incorporação é quando o partido A ele pega o partido B. Aí continua sendo o quê? Isso continua sendo o partido A. O A continua existindo, ele só pegou o partido menor e fez parte dele agora. Bom, seja como for, vamos continuar vendo aqui algumas regrinhas bem simples, né? Olha só, então, é possível, sim, que ocorra a fusão e incorporação, mas pelo menos o partido tem que estar sido criado há pelo menos 5 anos. Extinção por vontade própria, é possível que o partido deixe de existir, e também outras circunstâncias, né? Como, por exemplo, ele receber alguma verba estrangeira. Não faz sentido um partido político aqui dentro do Brasil receber um dinheiro, uma subvenção de um Estado estrangeiro. O mais importante que eu quero dizer é o seguinte: muito embora essa aula seja bem curtinha, uma lidinha que você pegar para dar uma olhada nos artigos ali da lei é bem rápido, pessoal, para você entender coisas bem básicas, tais como, por exemplo, o diretório de um partido político, né? Ele tem âmbito nacional, estadual e municipal. Esse partido político, esse diretório em si, em âmbito nacional, ele tem que prestar contas para quem? É para o Tribunal de Contas? Não, o Tribunal de Contas nós não vimos ainda, né? Mas é para o Tribunal de Contas? Não, não é. É para o próprio TSE, é para o TRE ou para o juiz eleitoral. Então, a prestação de contas não vai ser para o Tribunal de Contas, vai ser para o TSE, TRE ou o juiz eleitoral. Isso é uma explicaçãozinha que a gente sempre faz, né? Congresso Nacional está na reta do presidente, Assembleia na reta do governador, Câmara Municipal na reta do prefeito. Essas brincadeiras, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça, Promotor de Justiça, né? Essas lógicas a gente tem que ter: confederação sindical, federação e sindicato. No caso da OAB, Conselho Federal da OAB, Conselho Seccional e subseção. Essa lógica a gente tem que ter. E se você pega para ler a lei, você vê que algumas coisas estão ali na própria lei em si. Então, é muito importante que a gente faça a leitura da lei, do dispositivo em si, tá? Vamos continuando aqui sobre a prestação de contas. Olha só, perante a Justiça Eleitoral, não é perante o Tribunal de Contas, até 30 de junho do ano posterior. Então, o que foi feito o ano passado, 2023, até 30 de junho agora do nosso ano de 2024. Quando não há movimentação precisa, apenas no caso você declara que não houve a movimentação. Essa é a ideia, né? Você vai lá, ó, nosso ano aqui, no nosso município, por ser muito pequeno, a gente não teve eleição, então a gente acabou não movimentando dinheiro algum. A deprovação de contas, ela vai impedir o partido político de participar de uma eleição? Então, imagina que o partido político Alfa Limitada, limitada não, né? O partido político Alfa, ele não preste contas em um ano específico. Será que ele vai poder participar das eleições? Ele pode, sim, gente, ele pode participar das eleições. O fato é que quando o cara não presta contas, às vezes ele não tem condições ali, às vezes o partido, enfim, não tem uma conta específica. O partido político tem que ter uma conta, uma conta corrente, né, num banco em si. Se ele não tiver essa conta, ele não prestou a conta de forma correta, às vezes, né, para o TRE ou para o juiz eleitoral na reta da circunscrição, ou para o TSE em âmbito nacional, o diretório em âmbito nacional. Se ele não prestar essas contas, não tendo essa circunstância em si, ele vai ficar irregular, ele vai receber, na verdade, vai deixar de receber alguma coisa do fundo partidário, tá bom? Olha só, então, não pode receber verba de pessoas jurídicas, apenas pessoas físicas. Então, aqui uma coisa interessante, né? Os partidos políticos não podem receber dinheiro de pessoas jurídicas, tá? De pessoas físicas eles podem receber. Contas desaprovadas acarreta exclusivamente uma multa de 20% sobre o excesso, obviamente, e obviamente, né, a devolução desse excesso. Então, se eventualmente um partido político tem ali um valor acima do que é o correto, ele vai devolver o valor, né, e vai receber a multa, vai ser em cima do excesso e não em cima da totalidade dos valores. Sendo que erros meramente materiais não acarretam punição, é uma forma de digitar ou outra ali. A falta de prestação de contas acarreta a suspensão do fundo partidário. Não prestou contas, não tem uma conta correta, uma conta corrente no banco correta, vai ficar não recebendo o valor do fundo partidário, que, inclusive, né, não é uma forma correta de divisão. Você tem ali 5% que vai igualmente ser distribuída para os partidos políticos que existem no Brasil, e os outros 95%, a forma de divisão não é equânime. Ela é, na verdade, pode-se dizer que seja equânime, né? Mas de acordo com os votos que o partido obteve dentro da Câmara dos Deputados, de maneira proporcional. Então, se um partido político alfa teve muitos votos, ele recebe mais dinheiro do que o partido político beta. É meio que ilógico isso, né? Porque se o partido político começa a receber mais dinheiro, porque ele teve mais votos, então ele vai continuar sempre tendo mais dinheiro para ter mais votos. Não faz sentido nenhum isso aqui. Ou eu interpretei a lei de maneira correta, né? Mas eu acredito que não, acredito que é assim mesmo que está escrito, né?
E olha só, a aprovação de prestação de contas do partido não exagerar sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Mais uma vez, reiterando isso daqui. Outra vez dizendo que gostaria muito que você fizesse a leiturinha dos artigos da lei em si, que é super rápido. Se você bater o olho aqui, ó, super rápido mesmo, você tem uma noção boa do que nós estamos tratando agora, tá? Opa, deixa eu vir aqui, clico aqui, e é bem tranquilo, né? Só que a leitura do artigo ela faz com que você pense que a aula fique meio grande demais, né? Mas são tantas coisas pequenininhas, né? Olha só, da fusão dos partidos políticos. O trio TSE, após o trânsito julgado, determina também o cancelamento. Quando que pode ser que um partido político deixe de existir? Se ele receber, né, dinheiro estrangeiro, tá? Se ele tiver uma organização paramilitar. Olha só, a decisão judicial que se refere tem a garantia do contraditório da ampla defesa, dá para você acompanhar essa leitura. Ó, o partido político, em nível nacional, não sofrerá suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais, que é o que eu disse, né? O que está em âmbito nacional não necessariamente vai ser prejudicado por coisas que aconteceram no âmbito regional ou municipal, tá? Olha só coisinhas aqui, ó. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro. Temos outras coisinhas aqui também previstas, olha só. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a estruturação contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas. É vedado ao partido receber direto ou indiretamente, de qualquer forma, auxílio pecuniário estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de quê? De entidade, governo estrangeiro, mais uma vez, entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza. Tá? Mais uma vez aqui, né, é possível que receba do fundo partidário, ela vai receber. Entidade de classe ou sindical não pode receber dinheiro nessas situações. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil, olha só. E aqui, ó, o balanço contábil nacional é o TSE, regional, no caso estadual, os TREs, né, e no âmbito municipal, os juízes eleitorais. Bom, gente, isso aqui é bem tranquilo ter essa ideia, e eu sempre friso que a leitura da lei em si, obviamente, ela é muito importante para você, só que nessas aulinhas curtinhas, se eu ler, a aula fica muito grande, você fala assim, nossa, Rafael, é muito grande, não quero assistir essa aula, mas é só a leitura do artigo em si, gente. É importante a gente focar bastante nos dispositivos legais, porque é o linguajar jurídico que a gente tem que ter para as nossas provas, né? Quem quer viver do mundo do estudo, é isso daí. Ó, fundo partidário, pessoa jurídica pode direcionar financiamento ao fundo, pessoal, não é o partido político. O fundo partidário é um negócio que vai ter tipo um depósito, e aquele depósito vai ser distribuído para os partidos políticos depois. Daquela forma que eu disse, 5% de maneira igual e 95% baseada na proporção dos votos que os partidos receberam na Câmara dos Deputados. Olha só, a pessoa jurídica, ela pode direcionar financiamento ao fundo partidário? Sim, mas ao partido não. O montante de 5% também deve ser direcionado às mulheres, né, para trazer aquela ação afirmativa por parte do Estado, para realmente trazer força às mulheres para que elas possam participar de maneira bem eficiente mesmo as eleições, tá, pessoal? Para trazer essa ideia. Antigamente nós tínhamos aquela brincadeira de o voto, né, o sufrágio. Hoje é o sufrágio universal. Antigamente era um sufrágio capacitário. Diziam que as mulheres não tinham capacidade de votar. Hoje elas já fazem parte dos partidos políticos. Elas têm essa ação afirmativa por parte do Estado, que é investir ali 5% do fundo partidário nas mulheres em si. Gente, isso aqui é bem rapidinho, bem fácil. Interessante também que tem uma questão que pode ser cobrada, foi cobrada inclusive recentemente em um outro concurso público da Fundação Getúlio Vargas, mencionando o seguinte, que é possível que uma pessoa que ela tenha um cargo em comissão, ela faça doações para o próprio partido político dela em si, né? Então, pessoal, nesse caso, se ela for uma afiliada, ela pode fazer desde que seja espontâneo, tá? Ah, mas ele vai ser obrigado a fazer. Lógico que ele vai ser obrigado. Não, quem vai ser obrigado a fazer? Ah, vai ser espontâneo? Não, o cara, se ele tem um cargo em comissão e ele faz parte de um partido político e ele quer se beneficiar, é lógico que ele vai fazer e vai ser espontâneo, tá? Mas o STF decidiu recentemente a respeito disso. Então, é espontânea doação de uma pessoa que tem um cargo demissível de luto, né, que é aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, ele pode fazer doações para o próprio partido dele em si. Então, gente, é nóis. Foco Força é Fado por um estudo. Um beijo do Mago. Até mais. Tchau.